Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar um pouco de triângulos semelhantes. Então, para isso, observe os triângulos abaixo. Então, aqui, temos esses dois triângulos aqui, onde destacamos neles os seus vértices, os seus ângulos internos e os seus lados. Observe que esse primeiro triângulo aqui é o triângulo ABC, onde os ângulos internos deles são exatamente 85 graus, 60 graus e 35 graus. E os seus lados medem 2 centímetros, 3 centímetros e 3,5 centímetros. E esse segundo triângulo aqui, que é o triângulo MNP, onde os seus ângulos internos medem 85 graus, 60 graus e 35 graus, e os seus lados medem 3,2 centímetros, 4,8 centímetros e 5,6 centímetros. Então, observe que os ângulos internos são respectivamente o quê? São respectivamente congruentes. Observe que os ângulos internos aqui, que eu tenho aqui, 85 graus, certo? Aqui, o ângulo A aqui. E aqui, o ângulo M mede também 85 graus, ou seja, A é congruente com quem? Com M, ou seja, eles possuem a mesma medida, 85 graus. Agora, observe que o ângulo B aqui, mede 60 graus. E o ângulo N também mede 60 graus. Ou seja, B aqui é congruente com N. Ou seja, eles possuem a mesma medida, que é exatamente 60 graus. E observe que C mede 35 graus. E P também mede exatamente 35 graus. Ou seja, C é congruente com P. Ou seja, eles possuem a mesma medida aqui, que é 35 graus. Verificamos que os ângulos internos são o quê? São respectivamente congruentes. Agora vamos verificar o seguinte, que os lados correspondentes são o quê? São proporcionais. Então observe que vamos calcular agora essa razão, AB sobre quem? Sobre MN. Então observe que AB sobre MN vai dar exatamente, AB mede 2 centímetros e MN mede exatamente 3,2 centímetros. Então observe que 2 aqui, 2,0 dividido por 3,2, tem como deixar numerador e denominador aqui números naturais. Ou seja, tem como encontrar uma fração equivalente onde o numerador e o denominador são números naturais. Então aqui, podemos multiplicar por quem? Por 10. Vamos multiplicar numerador e denominador por 10. Observe que 2,0 ou 2 vezes 10 dá exatamente 20. E observe que 3,2 vezes 10 dá exatamente 32. Agora observe que numerador e denominador são números aqui, pares. Tem como dividir por 2. Então vamos dividir numerador e denominador por 2. Então observe que 20 dividido por 2 é exatamente 10. E 32 dividido por 2 dá exatamente 16. Então observe que mais uma vez, numerador e denominador são números pares. Então tem como dividir por 2. Vamos dividir novamente por 2 aqui. 10 dividido por 2 é 5. E 16 dividido por 2 é exatamente 8. Ou seja, chegamos aqui em 5 oitavos. Esse 5 oitavos aqui é a fração irredutível, ou seja, não tem mais como simplificar ela. Mas observe que 5 dividido por 8 dá exatamente 0,625. Então observe que agora, se fizermos aqui um AB e MN, agora vamos fazer com quem? Um AC, certo? E MP aqui. Então observe que AC, quando calculamos essa razão aqui, AC mede exatamente 3 centímetros. E MP mede exatamente 4,8 centímetros. Então observe que AC sobre MP vai ser igual a quem? Vai ser igual a 3,0 dividido por 4,8. Então observe que 3,0 dividido por 4,8 tem como, certo? Deixar aqui só números naturais. Então vamos multiplicar mais uma vez numerador e denominador por quem? Por 10. Então vamos multiplicar aqui numerador e denominador por 10. Observe que 3,0 ou 3 vezes 10 dá exatamente 30. E observe que 4,8 vezes 10 dá exatamente 48.
Agora observe ó, que numerador e denominador são números pares, ou seja, tem como dividir por 2. Então vamos dividir, ó, 30 dividido por 2 é 15 e 48 dividido por 2 é exatamente 24. Agora observe que 15 e 24 avos aqui, ó, não tem como dividir por 2. Por quê? Porque o numerador aqui é um número ímpar. Mas tem como dividir numerador e denominador por 3. Então vamos dividir numerador e denominador por 3. Então observe, 15 dividido por 3 é 5. E observe que 24 dividido por 3 é exatamente 8. Ou seja, chegamos mais uma vez em 5 oitavos. E 5 oitavos aqui, ou seja, 5 dividido por 8, é igual a quem? É igual a 0,625. Agora vamos considerar o seguinte, vamos considerar agora o lado BC e o seu correspondente aqui, NP. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui a razão aqui. Observe que BC sobre NP vai ser igual a quem? A 3,5 dividido por quem? Por 5,6. Então observe que 3,5 dividido por 5,6, mais uma vez, vamos deixar o quê? Numerador e denominador, números naturais. Então observe que vamos multiplicar mais uma vez numerador e denominador por 10. Então observe, 3,5 vezes 10 dá exatamente 35. E observe que 5,6 vezes 10 vai dar exatamente 56. Observe que não tem como dividir aqui numerador e denominador por 2. Por quê? Porque o numerador é um número ímpar. Mas tem como dividir numerador e denominador aqui por 7. Então vamos dividir o numerador e o denominador por 7. Observe que 35 dividido por 7 dá exatamente 5. E observe que 56 dividido por 7 dá exatamente 8. Ou seja, mais uma vez chegamos em 5 oitavos. E 5 oitavos, ou seja, 5 dividido por 8, é igual a quem? É igual a 0,625. Ou seja, provamos que os lados correspondentes são o quê? São proporcionais. Então, com isso, o que concluímos? Concluímos que, portanto, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNP. E a sua razão de semelhança é exatamente quem? É exatamente 5 oitavos ou 0,625. Então, prosseguindo, vamos pensar o seguinte agora. Ó. Note que esses dois triângulos satisfazem o quê? As condições que tornam semelhantes dois polígonos, que são as seguintes. Ó. Os ângulos internos são, respectivamente, congruentes e os lados correspondentes são o quê? São proporcionais. Agora, observe o seguinte. Ó. Os triângulos, porém, constituem o quê? Um caso especial de polígono. Ou seja, aqui, ó, para verificar se dois triângulos são semelhantes, basta que uma das condições citadas acima se verifique. Se uma delas for satisfeita, a outra também será. Ou seja, observe que dois triângulos são semelhantes quando têm os ângulos internos respectivamente congruentes ou os lados correspondentes proporcionais. Se uma das duas condições ocorrer, a outra também ocorrerá. Ou seja, só precisamos aqui que uma das duas condições sejam satisfeitas para que os triângulos sejam semelhantes. Então, prosseguindo, em dois triângulos semelhantes, os ângulos congruentes são chamados ângulos correspondentes e os lados opostos aos ângulos correspondentes são chamados lados homólogos. Então, ó, observe que se dois triângulos têm dois ângulos respectivamente congruentes, o terceiro ângulo de cada triângulo também será congruente, pois a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Ou seja, assim, para saber se dois triângulos são semelhantes, basta verificar se eles possuem o quê? Dois ângulos respectivamente congruentes, certo? Porque se dois ângulos serão respectivamente congruentes, o terceiro também será. Por quê? Porque a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, prosseguindo aqui, ó, consideremos os triângulos ABC, certo? E MNP. Então, neles, destacamos o quê? As medidas aqui, ó, dos seus ângulos internos.
Então, observa ó, que esse ângulo aqui, A, ó, ele tem um risquinho aqui. Ó. Esse ângulo também tem um risquinho. Então, indica que eles possuem o quê? A mesma medida, certo? Observe que aqui, ó, B, esse ângulo B aqui, ó, tem dois risquinhos. E observe que esse ângulo N aqui, ó, tem exatamente dois risquinhos. Então, está indicando que B, aqui a medida do ângulo B, é igual à medida do ângulo N. Por fim, esse ângulo C aqui, ó, tem três risquinhos. E esse ângulo P aqui também tem três risquinhos. Ou seja, o que está indicando que o ângulo C é igual ao ângulo P, certo? Então, ó, pelas indicações nas figuras, concluímos que o ângulo A é congruente ao ângulo M, ou seja, A e M possuem a mesma medida. O ângulo B é congruente ao ângulo N, ou seja, eles possuem o quê? A mesma medida. E o ângulo C é congruente ao ângulo P. Por quê? Porque eles possuem a mesma medida. Então, o que concluímos com isso? Que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNP, certo? Agora, ó, vamos pensar o seguinte agora. Ó. Vamos agora ó, demonstrar que se os ângulos do triângulo ABC e do triângulo MNP são congruentes, então os lados correspondentes serão o quê? Proporcionais, ou seja, ó, AB aqui ó, sobre MN é igual a quem? A AC sobre MP, que vai ser igual também a quem? A BC sobre NP. Ou seja, AB sobre MN é igual a AC sobre MP, que vai ser igual a BC sobre NP. Ou seja, que os lados correspondentes são proporcionais. Então, prosseguindo, como os ângulos A e M são congruentes, vamos sobrepor o triângulo MNP ao triângulo ABC, de modo que M fique sobreposto a A. Então, observe que temos o nosso triângulo maior, que é o triângulo ABC. Então, sobrepomos o triângulo MNP ao triângulo ABC, de modo que, ó, olha o que aconteceu aqui, ó. M ficou sobreposto a A, certo? Então, observe que, nessas condições, esse lado aqui, ó, NP, é paralelo a quem? É paralelo a BC. Pois N é congruente com quem? É congruente com B. Ou seja, N e B possuem a mesma medida. Então, observe que, pelo teorema de Tales, temos o seguinte, ó, temos que AB sobre MN é igual a quem? É igual a AC sobre MP. Ou seja, ó, AB sobre MN é igual a AC sobre MP. Essa igualdade aqui vamos chamar de igualdade 1, certo? Então, prosseguindo, como os ângulos N e B são congruentes, vamos mais uma vez sobrepor o triângulo MNP ao triângulo ABC, de modo que N fique sobreposto a B, certo? Então, observe, temos mais uma vez o nosso triângulo maior, que é o ABC, sobrepomos mais uma vez o triângulo MNP ao triângulo ABC, só que agora, ó, N ficou sobreposto a B, certo? Então, observe que nessas condições, MP, que eu tenho aqui, ó, MP aqui, é paralela a quem? A AC. Pois, aqui eu tenho que A e M, certo? São congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, ó. Pois, M é congruente a quem? É congruente a A. Então, observe que, mais uma vez, pelo teorema de Tales, temos o seguinte, ó, temos que BC, aqui, ó, BC, sobre, aqui eu tenho que NP, certo? Observe que BC sobre NP vai ser igual a quem? Vai ser igual a AB sobre quem? Sobre MN, certo? Então, observe que BC sobre NP é igual a AB sobre MN. Essa igualdade aqui vamos chamar de igualdade 2, certo? Então, prosseguindo, das igualdades 1 e 2, temos o seguinte. Observe que a primeira igualdade que temos é exatamente AB sobre MN,
igual a AC sobre MP. E a segunda igualdade que temos é a seguinte, ó, BC sobre NP é igual a AB sobre MN. Agora observe que nas duas igualdades eu tenho, ó, AB sobre MN. Na primeira tem aqui e na segunda tem aqui. Agora observe que AB sobre MN, na primeira igualdade, é igual a quem? É igual a AC sobre MP. E na segunda igualdade, AB sobre MN é igual a quem? É igual a BC sobre NP. Logo, de 1 e de 2, concluímos que AB sobre MN é igual a quem? É igual a AC sobre MP, que também é igual a BC sobre NP. Ou seja, os lados do triângulo ABC são proporcionais aos lados correspondentes do triângulo MNP, certo? E para concluir, temos o seguinte, ó. Se dois triângulos são semelhantes, então os lados de um são proporcionais aos lados do outro, em relação aos ângulos correspondentes. Então, dizemos que esses lados são os lados homólogos do par de triângulos semelhantes. E assim finalizamos nossa aula.